não manda na sua vida do que o seu corpo. Domingo, 19h. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Café Filosófico CPFL Fica em Casa. Nesse formato virtual, durante o isolamento recomendado pela OMS, o palestrante fica na casa dele, eu fico na minha casa, vocês aí nas suas casas, acompanhando o Café Filosófico. O formato do Café Filosófico é o de sempre, primeira parte é a apresentação do palestrante e depois a gente abre para um debate com perguntas. As perguntas já podem ser enviadas pelo Facebook, pelo YouTube, estamos com os canais abertos e hoje também, com uma parceria com a TV Cultura, o Facebook, o Twitter e o LinkedIn deles também estão transmitindo. O convidado de hoje é o historiador Leandro Carnal. Carnal é historiador, doutor pela USP, professor na Unicamp, escritor e colunista semanal no jornal O Estado de São Paulo. Alguns de seus livros estão entre os mais vendidos, como Pecar e Perdoar, O Inferno Somos Nós, Todos contra Todos, Crer ou Não Crer, O Dilema do Porco-Espinho, O que Aprendi com Hamlet, O Coração das Coisas. Carnal alcançou lugar de destaque no cenário intelectual brasileiro e é um dos palestrantes mais solicitados do Brasil. Suas mídias sociais já alcançaram mais de 4 milhões de seguidores. Bem-vindo, Carnal, um prazer estar com você hoje novamente aqui no Café Filosófico e pela primeira vez na sua casa. Obrigado, Felipe. É um grande prazer voltar a esse espaço. Hoje, sem a nossa tradicional agitação nas imediações em Campinas ou em outros teatros, mas com o mesmo zelo pelo conteúdo, pelo debate crítico, pela liberdade de ideias que marcam esse espaço privilegiado. É uma honra entrar nas casas das pessoas também hoje. Espero que a gente consiga pensar, discordar e aprofundar durante esse período que vai começar agora. Antes de dar início à apresentação, o Kiko Bertolini, que é o ator e apresentador do Café Filosófico CPFL na TV Cultura, gravou um vídeo pra gente e a gente vai começar com ele então. Vamos lá. Olá, eu vou começar lendo uma citação bíblica. E então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Texto do Levítico, capítulo 26, versículo 25. Eu pedi que a gente começasse com uma citação bíblica, porque em todos os textos da Bíblia, a doença é enviada como castigo de Deus ao povo eleito ou aos seus inimigos. Também no Novo Testamento aparece muitas vezes a pergunta, quando Jesus encontra cegos de nascença, dizem isso a ele, eles são assim porque eles pecaram ou foram os pais que pecaram? De onde vem a doença? De onde vem a deficiência? De onde vem a morte? Nosso primeiro esforço, naturalmente, é um pensamento teológico. O pensamento teológico ele dá sentido às coisas, porque se veio como castigo de Deus a mim, ou como punição de Deus aos meus inimigos, como é frequente no Antigo Testamento, então eu posso, nesse caso, rezar e eu posso obter a cura. Isso não só animou os povos bíblicos, mas anima muita gente até hoje. Isso não é um problema, a oração não é um problema, ela tem um efeito positivo sobre as pessoas de fé. O que eu quero começar pensando é essa capacidade de traduzir a doença como uma questão moral ou teológica, porque a natureza não é moral. As bactérias e os vírus, as cobras peçonhentas, os terremotos, eles existem. Eles não dependem da minha atitude piedosa ou não. Eles não dependem de eu ser carinhoso ou não entre a minha família ou com os amigos. Os males do mundo existem e os males naturais podem ser influenciados pelo ser humano, como o aquecimento global, mas eles existem.
mas nós nos apegamos a uma explicação que não seja física, que seja metafísica, porque essa explicação transfere um pouco mais de controle para nós. É um desejo psicológico perfeitamente compreensível. Eu não tenho nenhuma autonomia diante de um câncer devastador. Eu não tenho como reagir diante da terra que treme num terremoto que está derrubando prédios. Eu não tenho como fazer algo diante de um tsunami violento ou de uma epidemia como o coronavírus. Então, eu vou fazer uma leitura metafísica. Eu posso ser protegido. Eu posso pedir que Deus aplaque sua ira. E, de novo, isso não é um problema. Mas eu estou entendendo agora o mecanismo pelo qual a minha cabeça produz uma tentativa de controle para fazer uma análise mais densa dessa questão. Eu vou pedir que se mostre uma imagem que eu selecionei, uma belíssima imagem do século XVIII, que está no alto do castelo de Santo Angelo, em Roma. Belíssimo túmulo mausoléu do imperador Adriano, transformado em fortaleza papal na Idade Média e moderna. E eu vou partir dessa imagem para fazer uma nova leitura de pestes e história. Por favor, para que vocês vejam essa imagem, que é a imagem número 1 agora. Essa imagem, no alto do castelo de Santo Angelo, é do século XVIII, feita lá, fundida por um escultor alemão. Mas ela foi colocada lá por causa de uma história muito mais antiga do que o século XVIII. Por volta do ano 590, Roma estava assolada por uma peste terrível que diziam vinda do Egito. Roma perdia milhares de pessoas por dia, não era ainda a peste negra, que será de 1347, 48, estamos ainda no início da Alta Idade Média. Morreu o Papa, possivelmente dessa mesma peste. Assume um novo Papa, o Papa São Gregório Magno, e ele manda fazer uma procissão. Não havia nada a fazer. Nada mais compreensível que intensificar as orações. E durante a procissão, algumas pessoas foram atacadas pela peste. Em documento da época se fala que 80 pessoas morreram durante a procissão. Quando o Papa estava se aproximando do castelo de Santo Angelo, no início do seu longo e muito produtivo mandato, São Gregório, o Papa viu no alto do castelo uma corte de anjos que se aproximava da imagem de Nossa Senhora que curava, a Nossa Senhora que estava na procissão, e em particular o arcanjo, que depois nós identificamos com o arcanjo Miguel, o soldado maior de Deus. E o arcanjo Miguel, que porta uma espada na história da arte, o Papa viu essa espada cheia de sangue porque as pessoas eram atingidas pela peste. O arcanjo colocou a espada na bainha, significando que a partir daquele momento a peste não atingiria mais Roma. A partir daquele momento a peste cessou. E naturalmente São Gregório começa a sua carreira de ser uma referência, inclusive em profecias, em comunicação com o além e seu poder. Então o primeiro impulso para eu fazer uma leitura metafísica ou mística da doença, ou moral, de eu dizer que a peste negra foi o castigo de Deus pelo pecado dos homens no século XIV, ou porque o papado foi transferido de Roma para Avignon, como se disse, ou que era fruto da maquinação dos judeus que envenenaram poços, causando ondas de massacres de judeus, como na Primeira Cruzada. Ao invés de dizer que a tuberculose era o bacilo de Koch que começava a ser estudado, eu vou dizer que ela é fruto da vida boêmia, das pessoas que não são regradas, que vivem na noite, os poetas românticos, por exemplo. Eu vou dizer que a AIDS é fruto da vida promíscua e que o coronavírus é fruto de um plano chinês. Todas são filhas de uma tentativa de leitura metafísica, de não olhar objetivamente as coisas e tentar achar que existe uma explicação que controle, porque se eu dominar essa explicação, vinda de Deus, vinda da China ou vinda de comportamento sexual, eu vou acabar conseguindo controlar a cura. E se eu for a instituição que controla a cura, o Papa São Gregório Magno e a Igreja Católica, ou aquele que vai encontrar um remédio que finalmente, como todos esperamos, detenha a epidemia atual, essa pessoa que tem a cura está cercada de honra, de prestígio, de poder
de dinheiro. À medida que eu invento o pecado, e a doença é fruto do pecado nessa leitura, algum tipo de pecado, em um sentido amplo, eu também invento a maneira de eu conseguir controlar quem vai receber a cura. Se o caminho é árduo para a salvação do corpo ou da alma, eu posso fazer um pedágio suficientemente sólido para que as pessoas se sintam tentadas a se aproximarem de mim. Então é natural que as pessoas saiam em busca das suas crenças, não há nenhum erro nisso e é absolutamente algo natural. Mas eu me refiro às instituições, poderes, que tentam controlar essa leitura e controlar o acesso à salvação, ou ao fim da peste, ou ao fim de todos os tormentos. Assim, se eu inventei que essa peste não era fruto do saneamento que eu próprio poderia ter melhorado nos esgotos da cidade, ou essa peste não era fruto, por exemplo, da situação de pobreza e desnutrição das classes trabalhadoras do século XIX, que levava a uma explosão de tuberculose, como leva até hoje, eu então poderia dizer que ela é fruto de um comportamento que se aproxima do controle do corpo, da capacidade que eu tenho de oferecer uma solução a qual eu tenho a chave de controlar trabalho, impostos, benefícios, votos, indulgências, penitências ou fiéis. Essa é uma característica das doenças na história. Elas fazem também que as instituições tentem controlá-las. As epidemias em história mudam muita coisa. Só para lembrar que em Atenas, o modelo de democracia no século V a.C., o próprio Péricles morreu da peste ateniense, que nós não sabemos se era febre tifoide, se era cólera ou até peste bubônica. O próprio Péricles foi atingido e morreu porque entre 430 e 429 a cidade foi devastada pela doença. Atenas perdeu a primazia para Esparta e acabou levando para o túmulo esse sonho de cidades-estado, poleis, autônomas e democráticas. O domínio de Esparta e de Tebas e depois dos macedônios era também o colapso da democracia e da autonomia. De alguma forma, a peste de Atenas acabou com o sonho da cultura clássica democrática. Assim como a peste negra erodiu o feudalismo, porque morrendo muitos servos, os que sobraram, os que sobreviveram, vão promover rebeliões camponesas. São as Jacqueries na França, ou são a rebelião de Wat Tyler na Inglaterra, todas do século XIV. Todos esses movimentos mostram que o vírus, a bactéria, os micro-organismos, todos eles são poderosos elementos de mudança histórica. Justiniano foi golpeado pelo seu sonho de expandir o Império Bizantino, mas também pela peste de Justiniano. Todos esses fatores mostram que nós temos que pensar de uma forma um pouco mais objetiva. No momento em que a sociedade se expande economicamente, é necessário, é consequência necessária que haja intercâmbio biológico. As doenças trazidas da Europa para a América, quando do descobrimento do Novo Mundo pelos europeus nos séculos XV e XVI, que dizimaram mais indígenas, num dos maiores genocídios da história, do que toda a violência dos estados, ou dos conquistadores, ou das companhias comerciais. O sarampo e a gripe mataram mais indígenas do que as espadas. Esse contato é sempre fatal para um grupo que não está preparado para esse intercâmbio biológico. Da mesma forma, se diz que a sífilis saiu da América para a Europa. Apesar de haver um debate sobre a origem da sífilis, talvez seja a contribuição do Novo Mundo para a Europa. Da mesma forma, quando a Inglaterra chegou à Índia e chegou às cidades superpovoadas da Índia, a Inglaterra trouxe para Londres a primeira grande e monstruosa epidemia de cólera também. As doenças saídas de um lugar para outro, as doenças de origem asiática para a Europa, da Europa para a América, da América para o Velho Mundo, elas são doenças que mostram que há um custo enorme quando existe o primeiro contato humano. Então, se o mundo foi globalizado, se o mundo se integrou na sua economia desde o fim do século passado e nas 2 primeiras décadas deste século, é natural não apenas que nós tenhamos ondas sistemáticas de gripe suína, talvez originária
do México, que tenhamos gripes aviárias, tenhamos coronavírus 1 e 2, tenhamos o ebola da África e outros, que vão mostrar como a humanidade está se integrando economicamente, trocando micro-organismos, e para os quais, naturalmente, nem sempre temos resistência. Eu posso fazer leituras apocalípticas, posso fazer leituras de planos para conquistar o mundo, eu posso fazer leituras de guerras biológicas, porque elas existem. Muitas vezes as guerras biológicas, estados e terroristas guardaram nos seus arsenais micro-organismos para combater seus inimigos. Mas a natureza é um pouquinho menos moral. Os fatos são um pouquinho menos subjetivos. São bem mais objetivos do que se imagina. Então, a partir disso, nós vamos começar a pensar como enfrentar, do ponto de vista do comportamento psíquico, da atitude cultural, um episódio como o que nós estamos agora. Então, vou pedir que a gente passe para o nosso segundo texto, um texto em que se fala do sentimento da epidemia que mais perto chegou de causar nas pessoas a sensação de apocalipse, que foi a peste negra do século XIV. Vamos passar ao texto 2, seguido de uma imagem, por favor. No ano do Senhor, 1348, aconteceu sobre quase toda a superfície do globo uma tal mortandade que raramente se tinha conhecido semelhante. Os vivos, de fato, quase não conseguiam enterrar os mortos, ou os evitavam com horror. Um terror tão grande tinha se apoderado de quase todo mundo, de tal maneira que no momento que aparecia em alguém uma úlcera ou um inchaço, geralmente embaixo da virilha ou da axila, a vítima ficava privada de toda assistência e mesmo abandonada por seus parentes. O pai deixava o filho em seu leito e o filho fazia o mesmo com o pai. Não é surpreendente, pois, que quando numa casa alguém tinha sido tocado por este mal e tinha morrido, acontecesse muito frequentemente todos os outros moradores terem sido contaminados e mortos da mesma maneira súbita. E esta peste se prolongou além do ano anteriormente dito, durante 2 anos seguidos, espalhando-se pelas regiões onde primeiramente não tinha acontecido. Texto do Papa Clemente VI. Papa Clemente VI era papa em Avignon, era um papa de origem francesa, e foi um papa que testemunhou a explosão de peste negra. Ele se refugiou, saiu do seu castelo papal e foi para o interior da França, longe das cidades grandes, como as personagens de Decameron de Boccaccio. Mas é também o papa que condenou uma prática que está na imagem que vocês estão vendo, a prática dos flagelantes. Diante de uma epidemia que ninguém sabia a sua origem, se dizia que eram cometas, era uma lua malévola, eram miasmas, o ar envenenado. O ar era considerado o grande elemento de destruição das pessoas. Lembrem que a palavra malária deriva de mal-ar, mal-área. Ou seja, não tendo o que fazer, não fazendo uma relação chicoteando, que é uma outra prática que acompanha as epidemias. Com forma efetiva ou não, quem fizer mais sacrifícios será preservado. Quem sofrer mais será preservado. Podiam ser sacrifícios inúteis para deter a doença, como os flagelantes, proibidos inclusive pelo papado, e que continuaram durante bastante tempo, por séculos. Até hoje, em procissões nas Filipinas, há pessoas que se flagelam, ou pessoas que se pregam a uma cruz na Sexta-feira Santa. Quem fizer mais sacrifícios impede as doenças e impede os males. Mas da mesma forma em que a sociedade zela para que alguns sejam flagelantes, mesmo uma medida eficaz, uma medida considerada pelos especialistas boa e que justifica esse nosso café filosófico no isolamento, que é o isolamento das pessoas nas suas casas para evitarem o contágio e evitar sobrecarregar os hospitais e as UTIs, é absolutamente eficaz, mas tem uma síndrome de flagelante, porque nós nos tornamos vigilantes dos outros nas epidemias. Condenamos quem está saindo às ruas. Aqueles que estão isolados vigiam da sacada quem está
saindo às ruas. Mesmo sendo uma medida eficaz, ao contrário dos flagelantes, a peste desperta um controle social muito grande, porque ela tem uma outra característica muito curiosa. A peste desperta o sentido de sociedade, porque entendemos que os males são causados socialmente. As epidemias são causadas socialmente. Eu não sou o paciente zero, não fui eu que comecei a espalhar a epidemia, mas vivendo em sociedade, a peste coloca em contraponto pessoas que são obrigadas a pensar o pacto social. Não é à toa que após uma grande epidemia, sempre existem debates políticos muito intensos. Debates como após a grande gripe espanhola de 1918 a 20, que levam a uma ressignificação da política europeia atropelada pela Segunda Guerra e que leva ao estado de bem-estar. É preciso uma saúde pública para todos. Tal como no Brasil também acontece que a atual epidemia fez com que o SUS, alvo de tantos debates, fosse tornado quase que uma estrela nacional, como os ingleses que diariamente aplaudem seu já tradicional sistema de saúde. Mesmo havendo problemas no sistema de saúde inglês ou no SUS aqui brasileiro, nós sempre temos aquela sensação que finalmente, graças à doença, ao invés de nos chicotearmos nas ruas, passamos a pensar objetivamente que pertencemos a um todo maior, que do vizinho pode vir a salvação e pode vir a doença, mas existe o vizinho, existe a perspectiva do outro. Não é mais possível ignorá-la. Poucas pessoas podem se isolar de fato. E o céu da saúde se encontra então com o inferno da doença aqui na Terra. E no tráfego entre esse céu e essa doença, nós vamos acabar pensando o que fazer. O que fazer em relação a tudo isso? Vamos dar destaque a uma outra epidemia para falar de um outro texto. É uma epidemia que vai do fim do século XVII, 1665-66. Um ano em que as tragédias se acumularam e a cidade de Londres, uma das maiores cidades do Ocidente, foi atacada pela peste bubônica. Essa peste devastadora atingiu todas as pessoas, de tal forma que as cidades eram isoladas em quarentena. As pessoas que tivessem peste em casa eram assinaladas com uma cruz na porta, era colocada uma oração na porta para que Deus se apiedasse das suas almas. O Estado, curiosamente, providenciava comida e entregava pelas janelas ou pelas frestas das portas e era proibido que se saísse de casa. Era uma quarentena forçada, policial, e que estava tentando evitar a disseminação da peste, ainda que não se soubesse que naquele momento o agente difusor, o rato, continuasse ignorando a quarentena. É nesse momento que um grande observador, Daniel Defoe, que é famoso pela obra, o romance Robinson Crusoe, Daniel Defoe vai escrever um texto, que é o terceiro texto que eu selecionei e traduzi para nós aqui hoje, que é um texto em que já adiante ele vai falar do diário do ano da praga, o diário do ano da peste. O ano em que ele viu Londres ser devastada pela doença e, ao mesmo tempo, devastada também pelo grande incêndio de Londres de 1666. Mas a percepção do autor é muito interessante. Então vamos ao nosso terceiro documento histórico, tirado do texto do Diário do Ano da Peste. A peste é um inimigo formidável e anda armada com terrores tais a quem um homem não está suficientemente preparado para resistir ou lutar. Daniel Defoe, Diário do Ano da Peste, 1722. Observem que o autor, Defoe, ele percebe que a doença isola os homens na sua capacidade de responder individualmente a ela. Nós temos nesse momento muitos choques, como em todas as epidemias, porque uns acham que as soluções adotadas são erradas, outros acham que elas são prudentes, outros opinam que elas são prudentes, mas podem causar danos econômicos extraordinários. Mas não é esse o ponto desse café filosófico. Não é esse o ponto que eu, historiador, possa dar uma contribuição. Eu posso criar uma perspectiva, a perspectiva de entender que Estado e relações sociais crescem muito em momento de tragédia.
Estado e relações entre as pessoas estabelecem de uma forma muito clara que a partir deste momento não basta mais a minha existência, que durante a saúde ou a prosperidade pode ser concebida individualmente. Mas eu vou ter que pensar de forma social. O aspecto positivo de tudo isso, e que é uma possibilidade para o mundo pós-epidemia, é que as pessoas percebam, no sentido da alegria da vida, que retorna após as epidemias, como foi o caso do Renascimento após a Peste Negra, que as pessoas possam imaginar, que elas possam supor que após uma grande provação, com mortes em grande quantidade, nós possamos passar então para outra etapa. Uma etapa em que você valorize quem sobreviveu, que volte a sentir esse vigor da vida que se justifica em si mesmo e possa de novo perceber aquela alegria que foi o Renascimento, que redescobre no antropocentrismo, essa obra de arte que é o homem, o prazer da vida, o otimismo futuro, em detrimento de períodos anteriores mais pessimistas. Mas que possa redescobrir, esse é o meu desejo mais do que minha análise, que sem uma economia mais solidária, mais atenta ao outro, nós tenhamos diante de nós um desafio que seja o desafio de perceber que qualquer solução na doença e na saúde, na prosperidade ou na crise econômica, seja o desafio de perceber a sociedade incapaz de avançar com o atual grau de desigualdade social. A crise escancarou essa desigualdade. Para uns, a administração do tédio do recolhimento. Para outros, simplesmente o que fazer com o seu comércio. E para um grupo mais pobre, um desastre sem precedentes, acumulados em comunidades muito próximas, sem reservas de dinheiro, sem comida, sem espaço para o isolamento, sem dinheiro sequer para álcool gel ou para máscaras. Então, nós percebemos de forma clara que se a doença é um fenômeno geral, ela atinge as pessoas todas, mas as reações à doença dependem, é claro, do grau de inserção dentro de uma sociedade profundamente desigual. Então, se há uma perspectiva boa após a crise, é que, independente do posicionamento político das pessoas, nós temos que entender o desafio denso, necessário, acima de tudo, indispensável, de uma economia solidária, de uma sociedade mais integrada, de uma capacidade de pensar mais o futuro em conjunto, em que não é possível na saúde, que esperamos que seja recuperada logo, na crise econômica, que esperamos que seja superada logo, não é possível viver se eu excluir uma parte expressiva da sociedade e submeter outra parte expressiva ao sofrimento dessa desigualdade. Então, essa é uma questão que pode ser um grande aprendizado para a crise. Muitas pessoas durante essa crise apontaram que finalmente refletiram sobre o ato que havia um entregador da sua comida diariamente. Finalmente, através dos aplicativos, viram que a comida chegava, mas não era um gesto mágico. Havia um ser humano de bicicleta ou de moto que estava se expondo ao risco da contaminação, encontrando diversas casas em uma noite, porque não tinha escolha para poder se isolar. Outras pessoas perceberam que é preciso fazer uma reserva, que é preciso reforçar o SUS, o nosso sistema de saúde, que deriva da Constituição de 1988. Ou seja, de todas as formas, como aconteceu em 1347 e 48, como aconteceu em 590 em Roma, como aconteceu em 1665 e 66, como aconteceu em 1918 e 20, em todas as epidemias citadas, para ficar só em algumas, houve um despertar para uma unidade social e para a necessidade de repensar a sociedade e assim por diante. Só para dar o exemplo que eu falei das epidemias de cólera na metrópole londrina, a partir da explosão da cólera em Londres e Paris, houve o apelo a um projeto mais amplo de esgotos, de investimento no saneamento básico, de capacidade de pensar as pessoas de uma forma diferente, que a cidade não poderia existir, mesmo que os ricos pudessem fugir para seus castelos e vilas afastados dos grandes centros, a sociedade inglesa e francesa não sobreviveriam se elas continuassem excluindo a maior parte das pessoas do acesso ao saneamento básico
e assim por diante. Por isso que as epidemias têm um lado trágico, óbvio, um custo humano altíssimo, mas elas também têm um aprendizado, o aprendizado social. O segundo aprendizado das epidemias, a partir do século XVIII, é o progresso da ciência e da medicina. Foi observando as mulheres que tiravam leites das vacas, observando que elas tinham uma forma benigna de varíola, que é a varíola bovina, que muitas pessoas, inclusive o Dr. Jenner, consideraram que se a vaca tem uma forma branda de varíola, e as mulheres que lidam com o leite das vacas não adquiriam a forma pesada de varíola que matava ou tornava a pessoa portadora de dramas estéticos para o resto da vida, a varíola talvez pudesse ser vencida com uma ideia nova. Inocular em alguém um pouco da ferida com a infecção da vaca para a pessoa sadia, e aí, através da vaca, vacum, vacina, surgiu a primeira luta para evitar uma doença terrível que matou mais gente que a maioria das epidemias. E hoje a varíola é a única doença que nós conseguimos vencer graças a esse progresso. Assim, do fim do 18, início do 19, passamos do fim do 19, quando o Dr. Pasteur, em Paris, começa a perceber também detalhes importantes sobre cólera e sobre a raiva. No século XX, o progresso enorme das vacinas deram esse salto demográfico que nós tivemos, para nossa alegria e para nossa sorte. Graças às medidas de higiene, o avanço da ciência, o avanço da medicina, a morte de uma criança passou a ser vista como excepcional na classe média e na classe alta. Até há 100 anos, um casal teria 8 ou 10 filhos, porque pelo menos a metade morreria antes de chegar ao fim da infância. Morria-se de tudo. A medicina avançou e as pessoas perceberam que sim, é muito confortante rezar. Sim, é muito bom que eu tenha crenças e práticas, votos de esperança, tudo isso é maravilhoso e não há nenhuma crítica minha a isso. Mas que o que vai curar a doença é a vacina, vai preveni-la. O que vai curar é o remédio científico e a ciência entre erros e acertos, inventando bons e às vezes maus remédios, errando muitas vezes por ignorância científica ou ambição dos laboratórios e médicos, a ciência avança. E hoje a vida dá saltos extraordinários. Então a minha esperança é que, além da solidariedade que eu identifiquei, a nossa epidemia também traga uma crença maior nas vacinas, no progresso científico, na palavra dos médicos, que são os especialistas, e se restaure, ao invés do anticientificismo que domina nesse momento, se restaure a crença no método científico, na capacidade de observar um problema e encontrar a única solução para aquele problema, que é através de observação, testes, vacinas, conhecimento técnico que eu, historiador, não tenho, que você pode não ter, mas que médicos, pesquisadores, infectologistas e especialistas em epidemias podem ter. Então, se houve um outro progresso, e eu espero que ele continue havendo, é a defesa profunda, enorme, da ciência e da capacidade da ciência de responder a todas essas questões. Mas eu queria também registrar algumas opiniões que eu coletei em livros e entrevistas recentes de pessoas da área de humanas. Pessoas que pensaram do ponto de vista prático como é que eu poderia fazer todas essas coisas. Por exemplo, Alain Touraine escreveu na França que o choque econômico do coronavírus pode produzir reações fascistas. Viver em um mundo sem atores que o inimigo não tem cara ou estratégia. E o vírus não é o único mal, diz Touraine, em avançada idade, que nós enfrentaremos novas crises, possivelmente crises ecológicas, ainda mais graves, e que o século XXI será o século da resiliência diante de crises sucessivas, constantes, que nós temos que nos unir para produzir um mundo com pensamento mais científico e muito mais justo do ponto de vista social. Edgar Morin, o grande pensador, também diz que nós teremos que fazer um desafio, e é um desafio muito grande, é o desafio da incerteza, que apesar de eu, Leandro e todos que estão me ouvindo quererem certezas, escreve o grande Morin, tentamos nos cercar com o máximo de certezas, mas viver é navegar em um mar de incertezas, através de ilhotas e arquipélagos de certezas nas quais obtemos nossos suprimentos.
eu identificaria nesse mar de certezas, nessa incerteza, essas ilhotas, a ciência e as boas práticas sociais, através das quais, na visita a esse tipo de ilhota, peguemos um pouco da esperança e da vontade de superar a crise nesse momento. E, por fim, um colega de profissão, famoso internacionalmente, o Yuval Harari, diz que uma coisa muito importante é que nessa crise, nosso maior inimigo não é o vírus, mas nossos próprios demônios interiores. Escreve o historiador israelense, é o nosso ódio, é a nossa ganância, a nossa ignorância. São pessoas que incitam nosso ódio, culpando a epidemia em algum grupo humano e nos dizendo para odiá-los. Para pensar nessa última frase de Harari, eu quero voltar a uma imagem, que é a última imagem que eu vou mostrar, que mostra os médicos com roupa de peste no século XVII, especialmente na grande epidemia de 1665-66. Eu peço que se mostre a imagem de a roupa de peste dos médicos. Era uma roupa geralmente de tecido pesado, coberta de cera, ou feita de um tecido coberto de algum material repelente. Os médicos tinham também a imitação de uma máscara com um grande nariz, e nas narinas eram colocados maços de algodão ou de tecido imersos em produtos, chás e outras coisas. Bom, primeira questão, isso era o que a medicina conseguia fazer no século XVII. A medicina conseguiu perceber que se eu não tocasse os pacientes com peste, eu teria menos chance de ser infectado pela peste. Se eu não tocasse um paciente atacado pela Yersinia pestis, o micro-organismo que causava a peste bubônica, eu teria menos chance. Mas nunca conseguiu perceber aquilo que lá no Oriente a medicina árabe já tinha percebido em Isfahan, durante as grandes pestes do Oriente, de que nos ratos e nas pulgas poderia haver uma explicação. A medicina sempre será a explicação insuficiente. O homem nunca será imortal. Nós nunca teremos a possibilidade de, através de medicamentos, nos tornarmos imortais. O mesmo Yuval Harari profetiza, num livro anterior, Homo Deus, que todos que nasceram no século XXI atingirão pelo menos 120 anos. É um número extraordinário. Se pudermos substituir órgãos que forem colapsando por órgãos artificiais, se acharmos um jeito de deter radicais livres, deter tumores e doenças, nós vamos fazer com que as pessoas não morram de doenças antes de uma idade avançada. Não morrerão mais como no passado de apendicite, de pneumonia ou de coronavírus. Mas nenhuma dessas questões nos coloca diante da imortalidade. Nenhuma dessas questões nos faz ficar reflexivos que o homem possa durar para sempre. Mas o que nós temos nesse caniço pensante que é o ser humano, nesse cadáver adiado, nesse que é o único animal que tem consciência da sua própria morte, o que nós temos diante de nós são essas ilhotas, essas pequenas ilhotas de racionalidade. E nessas ilhotas lutando, sem saber tudo, muitas vezes repetindo de forma mais avançada a pesquisa que se fez no passado e tentando ir adiante, estão cientistas, médicos, errando e acertando. São as pessoas que podem nos conduzir a uma existência que nos faça afastar ou negar pensamentos que não sejam objetivos para lutar para isso. E eu quero também que nessas ilhotas, no mar de incertezas que Mohan identificou, que sempre irão nos acompanhar, que essas ilhotas pequenas também contenham humanistas, pessoas de todas as áreas, que pensem que existem duas lutas complementares. Uma é a preservação da vida biológica em si, e a outra é a preservação da dignidade das pessoas. Porque de nada adianta preservar a vida biológica se ela for indigna, de nada adianta a dignidade se não houver a vida biológica. Pessoas que digam que eu tenho que salvar o máximo possível de pessoas, que não adianta achar soluções que isolem um grupo em uma pequena comunidade, ou com acesso ao topo da medicina, negando a todos os outros.
que através desses mecanismos nós consigamos então dessas pequenas ilhotas de racionalidade observar que eu não vou seguir teorias conspiracionistas. Eu não vou seguir teorias milenaristas. Não é o fim do mundo. Não é sequer a pior epidemia da história. Não é sequer alguém que esteja perto de determinar que o homem está no fim, mas que é esse sofrimento, até o momento, de milhares e milhares de mortos, centenas e centenas de milhares de pessoas atingidas, e milhões isolados em casa quando conseguem, ou não isolados sofrendo uma incerteza ainda maior, e uma economia em frangalhos no mundo inteiro, atingida pela epidemia no mundo inteiro, que nós redobremos a aposta na ciência, na opinião dos especialistas, na opinião daqueles que podem nos dizer algo em meio a tantas trevas, a pequena vela que cada médico, cada enfermeiro, cada responsável em um hospital, cada pesquisador em um laboratório, cada pessoa que cuida, cada assistente, cada pessoal da limpeza, da cozinha, de todo o sistema hospitalar, que essas pessoas possam, com essa pequena vela, fazer algo que nos leve um pouco adiante e que junto com essas ilhotas que Edgar Morin nos indica, existam também humanistas, filósofos, sociólogos, historiadores, antropólogos, pessoas de bom senso mesmo que não tenham título algum e que digam que se a doença me assusta, e ela me assusta, se a doença me assusta, é porque eu tenho amor à vida e é pela vida que eu vou lutar e que não adianta eu me salvar. Eu tenho que salvar não apenas a mim e aos meus entes amados, mas salvar ao mundo, porque não vale a pena um mundo em que não exista nem saúde, nem dignidade. Então, essa epidemia, que eu fiz um breve histórico, para mostrar que houve momentos muito mais graves, ela pode nos ajudar a superar aqueles que estão tentando controlar o medo para lucrarem do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral e do ponto de vista político, essa doença. Junto do vírus, essas são as piores pessoas. Elas são uma praga para a humanidade. Que nós consigamos, através do raciocínio, do livre-arbítrio, da reflexão, diminuindo os ódios e lutando pela vida. Vida que pulsa em mim e naquele que eu discordo politicamente. Vida que pulsa em todas as pessoas, que sempre deve ser preservada. Medo de morrer não é um problema. Aristóteles até diria que a gente deve se preparar, mas nós precisamos ter coragem para enfrentar o que é inevitável. Os estoicos insistiram muito nisso, e eu volto a insistir com uma outra tonalidade que não estoico. Quanto maior seu pavor, quanto maior seu medo, talvez maior seja a consciência que você tem do milagre profundo que é estar vivo, do milagre que é ter pessoas que a gente ama. E para isso, para que isso continue, nós precisamos apostar na voz dos especialistas, como os médicos, e na voz ponderada de humanistas, sejam eles universitários ou não, de pessoas que digam que a vida vem em primeiro lugar, a dignidade dá sentido a essa vida, e não existe pessoa isolada, não existe um indivíduo que vá se salvar como se fosse um novo Robinson Crusoe, que se salva de um naufrágio, mas fica isolado numa ilha por 27 anos. Se não tivesse sido resgatado, de que adianta sobreviver sozinho, se não há nada para compartilhar? De que adianta atravessar a crise, se eu não levo nada para o outro lado? De que adianta ter sobrevivido à tempestade, se todos os que têm sentido para mim morreram biologicamente, ou a sociedade que eu estou inserido adoeceu e morreu eticamente e moralmente? Então eu aposto nessa crise, a partir dessa leitura que eu fiz breve de história e de pensadores, como uma chance da gente ressignificar o que é o valor da vida, o que é o valor da ética, o que é o valor da família, o que é o valor da nação e do grupo social ao qual eu pertenço. Se eu conseguir isso, foi um preço alto, muito doloroso, mas foi um preço possível para eu enfrentar a crise e enfrentar a dificuldade. Se a crise cobrou seu preço, sair dela pior,
seria melhor que a crise não tivesse existido. Se eu saio melhor, foi o preço, pedágio alto e doloroso, para que eu me torne uma pessoa melhor. Eu sou otimista e a partir dessas considerações eu vou entregar a palavra de novo para que a gente possa fazer, mediado pelo Felipe, perguntas, contestações e outros que a gente possa continuar pensando que hoje nós temos pelo menos que as vítimas da peste negra, os isolados de Londres do verão de 1666 não tinham a possibilidade de comunicação mediante a tecnologia. Imagina você isolado em Londres durante 6, 7, 1 ano, 6, 7 meses a 1 ano, sem nenhuma comunicação com os outros, com uma comida esporádica sendo colocada debaixo da porta. Nós estamos melhores e temos a obrigação de sermos melhores. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e passemos agora então ao debate e às dúvidas dos que nos acompanham. Muito obrigado. Carnal, a gente que agradece. Deixa eu só dar alguns dados aqui. Essa transmissão já é o nosso recorde, não só do Café Filosófico CPFL Fica em Casa, mas de todas as transmissões que a gente já fez, em mais de 10 anos de transmissão que a gente já faz do Café Filosófico. A gente teve 16 mil pessoas acompanhando simultaneamente essa palestra e mais de 150 mil pessoas de alcance. Então, parabéns, Karnal, também por ter proporcionado esses números nessa transmissão. Lembrando que vocês podem mandarem suas perguntas pelo Facebook, pelo YouTube, a gente está transmitindo. Vou fazer um apanhado geral aqui, pessoas do mundo inteiro estão mandando perguntas, Luanda, Juan Cabaleiro no Paraguai, Austrália, Suíça, Portugal, França, Bélgica, Itália, Venezuela e da Argentina, de Buenos Aires, veio uma pergunta, inclusive a pergunta veio em espanhol, a gente fez uma tradução rápida aqui, do Anderson. E o Anderson te pergunta se na história humana o contato com a morte se tornou um dos impulsos para construir a sociedade. Estaríamos agora diante de um novo impulso? Bem, muito prazer da nossa querida e linda Buenos Aires, uma das cidades mais bonitas do mundo. E, em primeiro lugar, as sociedades fúnebres e funerárias, as sociedades que viveram inteiramente dedicadas à ideia da vida após a morte, como foi a sociedade egípcia, que se esforçava muito mais na construção de suas tumbas e preservação de corpos do que talvez qualquer outra produção. É uma sociedade voltada a isso. Nós vivemos hoje um momento anti-egípcio. O nosso momento atual é de tanatofobia, nós temos horror à morte. Thanatos, a figura da morte em grego, nós temos horror à morte. Nós somos a sociedade antifúnebre, antifunerária. Então, hoje, há pouca gente que tem o hábito desenvolvido pela burguesia europeia no XIX de frequentar cemitérios regularmente em datas, coisa que um romano não faria nas catacumbas. Hoje nós temos pouco esse hábito e a epidemia está provocando uma dor muito grande. Pessoas que morrem diagnosticadas com Covid-19 ou suspeitas são enterradas em caixão lacrado sem a chance da família poder cumprir esse rito simbólico de acompanhar um corpo e poder fechar o ciclo inicial dessa dor. Então, é uma sociedade que talvez vai ter que repensar o papel da morte. Eu sempre considerei, como a maioria dos filósofos estoicos, que a gente não deve orientar a vida para algo que é inevitável e que eu não posso mudar, que é a morte. Mas que nós temos que orientar a vida pela vida e que a morte dê uma dignidade muito grande, usando a frase que eu já usei em um texto, a beleza da flor natural é que ela morre. O horror da flor do plástico é que ela é permanente. É exatamente a brevidade das coisas que pode tornar as coisas muito importantes. É o valor daquele soninho final de manhã, ou é o valor das suas férias. O que é menor é mais bem aproveitado, o que passa tem muito valor, a vida tem valor em si, todos morreremos, mas se eu precisar responder, não é a morte que deve guiar essa vida, mas é a vida que deve tornar a morte no final irrelevante, porque a vida foi vivida. Pior de tudo é viver tendo morrido, ser uma espécie de zumbi, não ter força, se arrastar, ser pessimista, ser azedo, ser tomado de ódio, de preconceito, ser um cadáver que anda
e vomita ódio dia e noite, isso é pior do que morrer. Então, enquanto estamos vivos, sejamos vivos. Vamos deixar a morte para o momento que morrermos. Tá assim, Karnal, você não acha que, pensando pela via do auto-engano, as pessoas, depois da pandemia, voltarão a ser como antes e não disparando um novo normal? Sabe que é a pergunta que mais fazem historiadores para profetizar o futuro, né? A minha função de historiador é sempre preterida pela função de sibila, de profeta, né? Todos os fatos históricos alteram a história. Transformações econômicas, guerras, revoluções, ideias, todos eles afetam a história. Como será um novo normal? Eu posso imaginar que nós teríamos, por exemplo, é a tendência atual, perdido um pouco do fetichismo da presença. Muitas empresas perceberam que seu funcionário em casa rendia bem mais do que na própria empresa. Nós podemos imaginar que muitos professores descobriram uma vocação de youtuber agora, que talvez tenha se tornado definitiva. A epidemia não criou isso, mas a epidemia acelerou esse processo. Esse processo de eu descobrir minha habilidade de comunicação virtual. Todo mundo que eu conhecia publicava dia e noite nas suas redes sociais que a família era a coisa mais maravilhosa que já tinha acontecido na sua vida. Agora imerso talvez em alguns casos há quase um mês trancado com a família, talvez essas postagens não sejam tão frequentes. Ou, como eu esperaria que acontecesse, tenha descoberto que fora das frases de efeito para ganhar likes, existe de fato uma coisa maravilhosa e desafiadora no amor familiar. Todas as pessoas foram obrigadas a perceber que existe uma realidade social, sanitária, política e econômica que as transcende e que as excede. E tal como no texto que eu citei de Daniel Defoe, nós temos que pensar que essa realidade é uma realidade que não pode ser ignorada. Talvez a epidemia continue fazendo um aspecto que a gente diria positivo, que é suscitar um sentido social mais amplo, eliminar um pouco mais o egoísmo das pessoas. Sim, o egoísmo é a primeira coisa que aparece. Noticia-se uma epidemia cuja marca maior é um problema de uma infecção nas vias aéreas e pulmonares, e todo mundo vai comprar papel higiênico, não entendem que Covid-19 não afeta o intestino, mas tem algo a ver com uma histeria em relação ao limpo e ao estoque, etc. Mas agora muita gente, inclusive companheiros de profissão, amigos e colegas, começaram a doar seu excesso de álcool gel, seu excesso de papel higiênico para pessoas que precisem mais. Sempre as crises, eu tenho dito isso com frequência, fazem emergir canalhas e heróis. Sempre fazem surgir o melhor e o pior da humanidade. O Tiago Lessa te pergunta assim: se as tragédias muitas vezes revelam nossa incapacidade e vulnerabilidade e por vezes o nosso desespero, como decidir quais seriam então os critérios de ação que nos ajudarão a tomar decisões com sabedoria? Bem, em um café filosófico que será reprisado em breve, o professor Pondé defendeu aqui no café filosófico que o corpo é uma das grandes experiências de transcendência, porque ele mostra a minha falta de controle. A experiência biológica do corpo é uma das grandes experiências de falta de controle, porque por mais que eu me esforce, por mais que eu cuide do meu corpo, mais que eu invista no meu corpo, ele tem uma lógica que escapa completamente ao meu controle. Então eu começo a conviver com uma realidade física tão cara e espinhosa, que não queria afastar o corpo da totalidade do humano, que é a própria existência da matéria biológica que é contrária às minhas vaidades de controle, de autonomia e de liberdade. Então o corpo é uma primeira instância a esse respeito. E eu sou obrigado a pensar um pouco nessa lógica que Schopenhauer mais de uma vez identificou, de que a única alegria no livro Parerga e Paralipomena, a única alegria da ovelha, é quando o lobo pega do lado, ou seja, não fui eu o contaminado. Mas acima de tudo, as tragédias, elas forjam, elas moldam, elas produzem uma nova sociedade. As sociedades que se transformaram na Europa se transformaram basicamente por causa de experiências pesadíssimas de guerras.
As sociedades que tiveram uma ressignificação social, tiveram essa ressignificação a partir de uma experiência coletiva de dor, o que leva a crer que é possível encontrar no meio desse carvão trágico da crise uma possibilidade de transformar em diamante. Então, essas são questões para serem pensadas e o mundo vai ser diferente, ele já está diferente. Nós estamos diferentes em quase todos os aspectos. Como isso vai se desenvolver no futuro depende da próxima crise, que pode transformar essa apenas em uma crisezinha passageira. Ou pode ser o grande salto, que a gente perceba a necessidade de pensar o todo pelo meu bem, não apenas pelo bem alheio, não, mas pelo meu bem também, pensar o todo. O Carlos Aguiar te pergunta por que se duvida tanto de um vírus? Por que alguns seres só acreditam quando são atingidos? Os fatos não são nunca suficientes? Bem, é muito difícil entender a mentalidade humana porque a relação do humano com o real externo a ele é mediada por muitos processos psíquicos e culturais. Quando a gente observa uma teimosia fatal, inclusive, quando a gente observa alguém tomando uma atitude que é claramente contrária aos fatos, nós temos que entender que essa irracionalidade ela é só possível nos seres humanos. Nenhum animal é suicida. Nenhum animal, por exemplo, enfrenta um perigo maior do que ele possa enfrentar. Quando ele vê que o outro animal é maior, ele foge. Os animais não são corajosos, eles são práticos. Se o outro é maior que ele se retira. Nenhum animal é tão irracional como nós humanos, capazes de matar, de bater, e matar inclusive sem um objetivo de alimentação como os animais, de bater pelo exercício sádico da pulsão de morte. Então, a pergunta podia ser mais ampla. Por que algumas pessoas sistematicamente se servem da sua pulsão de morte? Porque talvez um medo do novo e a sua insegurança sejam tamanhos que ela prefere a negação. A negação é um conforto muito grande. Enquanto eu nego que uma pessoa que eu amo está viciada, enquanto eu nego que eu estou viciado, diminui um pouco a dor daquilo que é óbvio, eu sei que eu estou viciado e que aquilo vai me conduzir a um buraco. Por que alguém se entrega a um vício? É complicado isso, porque teria que explicar por que a humanidade é capaz de tomar atitudes francamente contrárias ao seu interesse como grupo, principalmente na questão ecológica, e porque cada indivíduo é capaz de tomar um interesse francamente contrário aos seus valores maiores e caros a esse respeito. Quando eu lidava com jovens adolescentes no ensino médio fundamental, era mais claro para mim, falta de experiência de vida, falta de consciência da dor, falta de noção do risco. Quando se tem 15, 16 anos, a prudência, a moderação e a sabedoria seria até uma anomalia. Mas a pergunta que você está fazendo, que eu me faço também, é por que alguém vendo as UTIs lotadas de gente infectada por um vírus, médicos variados do mundo inteiro, do Quênia à China, de Washington a São Paulo, dizendo a mesma coisa, e essa pessoa diz que não é assim, não é desse jeito. Bem, é difícil entender o humano, mas não vamos nos fixar nos excessivamente inseguros ou excessivamente teimosos. Vamos nos fixar no fato de que um número grande de pessoas, muitos, sabem do risco, têm talvez caminhos distintos para sair desse risco, mas sabem que existe uma doença, não é a doença mais grave do mundo, mas é uma doença muito grave, e essa doença precisa de atitudes sérias, concretas, e negar que o navio está afundando não impede o naufrágio. Desesperar-se com o navio afundando não me salva. Eu tenho que ter um pouco de medo e ação concreta. Essas são as pessoas que deveriam se multiplicar nos dias de hoje. Um pouco de medo, sinal de consciência, e muita ação concreta para se preservar a si, aos outros e à própria sociedade. Um professor aqui, o Cláudio Martins, que também é professor como você, ele diz assim:
Vendo esse cenário de isolamento, ele se preocupa bastante com o futuro da educação. E a pergunta que ele te faz é como você enxerga os esforços para levar conhecimento às pessoas. Olha, eu vou dizer uma coisa herege, querido colega. A escola como modelo de carteiras alinhadas com alunos copiando e adquirindo um conhecimento que existe de forma mais rica fora daquele quadro, é um espaço muito rico de sociabilidade, mas é um padrão de conhecimento que já está ultrapassado há décadas. Essa epidemia, ela pode provocar uma aceleração do debate sobre como promover uma educação melhor. Ela pegou a todos nós de surpresa. Nenhum professor foi preparado para isso. Eu fiz aqui uma publicação dizendo eu estudei Piaget, eu estudei todos os grandes teóricos da educação, eu estudei história, eu não estudei iluminação, eu não estudei para ser youtuber e sou obrigado agora a gravar vídeos e a fazer coisas que nenhuma faculdade de licenciatura ensinava na minha geração, não sei se ensinam hoje. Mas eu acho que a epidemia pode ter um efeito muito interessante para a gente questionar o modelo surgido na Prússia do século XVIII e XIX, de alunos ordenados para adquirir um saber universal, que é o modelo então francês, para então se tornarem pessoas de bem. Então, a escola tem uma questão de sociabilidade extraordinária. A escola ainda é a grande fonte organizadora da transmissão e criação de questionamentos de forma organizada para as próximas gerações. Mas aquele modelo de sala de aula, ele já está ultrapassado. E o Yuval Harari disse, eu já repeti muitas vezes, que a sua universidade em Israel debateu por anos se deviam ou não ter ensino presencial. E alguns eram contrários, onde houver muitos professores, muitas ideias. Eis que em uma semana toda a universidade ficou ensino à distância. Toda a universidade. Ou seja, o vírus deu uma dinamizada, contrária, talvez, à índole de tanta gente, essa dinamizada fez com que as pessoas saíssem imediatamente da sua zona de conforto para outro lugar. Sempre precisaremos de professores. Mas se o professor deve ser aquele que escreve no quadro, ou lê um texto, ou aquele que prepara material, vídeos e estuda melhores métodos de aprendizado, ainda é um debate. Mas eu vou lhe dizer, eu sei que isso é inquietante, mas esse vírus colaborou para evidenciar que o modelo presencial dominante, quase, ele é um modelo problemático. O Ricardo te pergunta, Carnal, se há na verdade ele afirma, né, que há uma sensação de aumento de velocidade do tempo acelerado, mesmo a gente estando em casa. Aí a pergunta que ele te faz é se todas as crises mundiais, guerras, provocaram esse aumento de velocidade no mundo. Sim, sempre. Essa é uma característica dos 3 catalisadores da história: guerra, revolução e epidemia. São os 3 grandes catalisadores da história que provocam saltos tecnológicos: guerra, revolução e epidemia. Então, a partir disso, a tecnologia que nasce muitas vezes disso, ou está relacionada a isso, é um outro e um 4º catalisador. Então, em primeiro lugar, sim, o tempo está se acelerando. Por uma questão que seria complicado explicar aqui, mas é que à medida que nós envelhecemos, nós temos percepção de um tempo mais rápido. Então, se você acha que o tempo está voando, isso pode ser sinal de que você hoje tem menos colágeno do que quando você achava que todo o tempo estava à sua disposição. Segundo dado, nós temos um vício de preencher o tempo todo, nós temos horror à ideia de ócio, então nós temos um ócio produtivo. Passamos muito tempo sem fazer nada, mas vendo e-mails, pegando o telefone, mandando mensagem, recebendo memes. Nós temos que estar muito atarefados no nosso tédio e no nosso ócio, diferente da atitude contemplativa de alguns séculos atrás. E muito importante, de fato, como nós preenchemos o tempo todo, esse tempo não tem um espaço para ser sedimentado. Eu vou lançar uma metáfora, totalmente bobinha, mas interessante. O grande Zygmunt Bauman, que já foi alvo aqui de um café filosófico, o grande Zygmunt Bauman dizia que nós vivíamos um mundo líquido. Eu acho que a velocidade aumentou tanto desde a recente morte do Zygmunt que nós vemos hoje um mundo gasoso. Acho que vou começar a lançar livros com o título do Mundo Gasoso, porque não é mais apenas líquido no sentido de não ter forma, ele é volátil. Ele é volátil. O mundo de hoje é um mundo diferente do dia 1º de março, ou seja, mês passado.
O mundo de hoje é completamente diferente de um mundo há pouco. E essa velocidade, ela é enorme. Os debates ficaram muito mais acelerados. Então, o que aconteceu? Nós deixamos o sólido pelo mundo que é sólido desmancha no ar, citação de Marx, ressaltada por Marshall Berman no livro de mesmo nome. Passamos para o mundo líquido a partir desse mal-estar da pós-modernidade de Zygmunt Bauman e chegamos agora ao mundo gasoso. Ou seja, é um mundo absolutamente, sem forma alguma, uma velocidade que parece que estamos assistindo um filme. E isto vai privilegiar pessoas capazes de dar respostas mais rápidas, menos apegadas à sua zona de conforto, mais capazes de pensar holisticamente, integradamente, e não a partir apenas de uma fixação de especialista. O Eduardo Pupim Filho te pergunta assim, Carnal, apesar de hoje estarmos melhores em relação aos séculos anteriores pelo advento da internet, com mais de 7 bilhões de pessoas que dependem do social e econômico para sobreviver, você não acha que as dificuldades parecem ser as mesmas, independente de épocas? Existem várias posturas em história, acho que a questão é muito interessante. Poderíamos começar debatendo se nós estamos melhores com a internet. Esse é um debate interessante. Mas a realidade talvez seja primordialmente aquilo que em uma pirâmide de necessidade maslowiana seria a necessidade da existência, as necessidades básicas. Não existe reflexão filosófica se você estiver atingido por um cálculo renal, por uma fome aguda, ou com seu filho chorando de fome. Não existe uma possibilidade de eu apreciar uma obra de arte se eu estiver com uma dor agudíssima. Então existe uma realidade biológica que se impõe a todos nós. Agora, as necessidades, quer dizer, os homens precisam de comida, os homens precisam de ar, os homens precisam de contato com as outras pessoas, elas são basicamente as mesmas. Diria uma certa linha continuista de uma longue durée, de uma longa duração quase geográfica, que o que variou hoje é a tecnologia, mas nós continuamos as mesmas pessoas que estavam lá no Paleolítico. O Yuval Harari acha que pioramos. Depois do Paleolítico, com a invenção da Revolução Neolítica da Agricultura, nós pioramos com uma dieta mais pobre e assim por diante. Porém, existe uma linha que acha que mesmo que a fome seja uma grande questão, nós estamos sempre em transformação. Então existem continuistas e existem pessoas que entendem cada momento histórico como único. É comum as pessoas dizerem, olha, na Idade Média existiam as anoréxicas do altar, ou seja, longos jejuns feitos por pessoas em homenagem à sua fé e à ideia de sacrifício. Hoje existe a anorexia, ou seja, que não é do altar, mas ela é estética, é naturalmente uma perturbação psíquica, mas ela não é mais religiosa, no seu sentido estrito. Ou seria a mesma coisa. Tem muitos autores como Weber que vão dizer que assim como o homem de séculos atrás fazia uma oração antes de sair de casa, o homem contemporâneo lê o jornal para se sentir protegido, para estar com um amuleto. O homem de 1500 não sairia de casa sem um bom amuleto, que podia ser uma pedra de bezoar, uma pedra que a rainha Elizabeth usava, por exemplo, no século XVI, para impedir envenenamentos, um cálculo típico de alguns animais. Hoje, ninguém sai sem o seu celular. Se você esquecer o celular, você volta. O amuleto é o celular, mas você vai dizer, mas o celular é prático, não é? Bem, dá para viver sem o celular. E como dá para viver também sem um cálculo renal de uma cabra para tirar veneno? Então esses são os continuistas. Nós somos únicos, irrepetíveis. Nós somos fenômenos especiais. Duas pessoas nunca são iguais, dois momentos nunca são iguais. Mas existem necessidades que atravessam a história. Eu posso fazer leituras universalizantes, como fizeram Auguste Comte no século XIX ou Karl Marx. Ou seja, são leituras universalizantes, questionadas depois como excessivamente genéricas e que ignoram a realidade específica de cada momento. A Ivone te pergunta, Carnal, se você acha que estamos desencantados com o mundo, como dizia Weber. Eu não entendi. Como dizia Weber, ela está corroborando o que eu estou dizendo, não sei se eu entendi. Eu só ouvi como não, dizia a pergunta Weber. dela é que, como dizia Weber, se você acha que estamos
desencantados com o mundo. Ah, sim, desculpe. O conceito de desencantamento do mundo. Weber trabalhou em conceitos muito importantes e um conceito weberiano fabuloso é o processo de desencantamento do mundo. Sim, se é verdade, eu estudei bastante o conceito weberiano de desencantamento, que é um grande conceito, se é verdade, como estabeleceu também Keith Thomas no livro Religião e Declínio da Magia, que os processos tradicionais foram substituídos por outras formas de pensamento, outras interações com o mundo, outras gramáticas sociais, nós devemos lembrar que é diferente da época de Weber, em que a religião parecia se encolher diante do liberalismo, do avanço do Estado, do nacionalismo e de outras formas de culto, a religião hoje vai muito bem, inclusive muito melhor do que Weber podia supor na década de 1920. A religião hoje vai muito bem, nós vemos um grande avivamento, para usar essa expressão, awakening, que se usa em inglês, para aqueles momentos do século XVIII, XIX, início do XX, em que existe uma explosão, primeiro, segundo, terceiro avivamento, uma explosão religiosa. O mundo atual, por exemplo, é mais religioso em 2020 do que era quando eu tinha 15 anos. A religião hoje é mais importante, domina mais meios de comunicação, tem mais deputados em Brasília, mais senadores, faz parte mais do discurso das pessoas do que quando eu tinha 15 anos. Então, sim, o mundo se desencantou, mas a versão organizada com CNPJ do encantamento do mundo, que são as religiões organizadas, vão muito bem. Weber e eu passaremos, as igrejas continuarão abrindo em grande quantidade. Então, uma coisa é um processo psíquico de uma gramática social de percepção do real, seria, usando uma linguagem mais técnica, uma percepção, uma forma de epistemologia do real que é encantada ou desencantada, e a outra é o poder específico das religiões organizadas. Esta vai muito bem. O André Menezes te pergunta assim: seria a dor a unidade de medida nuclear alvo da tormenta que é usada para controle humano? E seria a religião o método mais sofisticado para esse controle? A dor certamente é um método de controle, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Freud, de forma muito mais genial, pensou nisso. Reich pensou muito, mas eu acho que um primo-irmão gêmeo chifópago da dor, que é o medo, talvez seja o elemento muito grande. O carro da guerra do deus Ares, do deus Marte, em Roma, é liderado por aqueles que batizam hoje as duas luas de Marte, Phobos e Deimos, ou seja, o medo e o pavor. A guerra guiada pelo medo e pelo horror. E o horror é uma forma de controle, né? Faça isso ou é o caos. Eu sou ruim, mas antes de mim era pior. Né? Essa dor é necessária para que você consiga isso. Tome isso, arde, é ruim, você vai ter reações colaterais, mas vai melhorar esteticamente ou vai superar uma doença. Em nome do medo e da dor, nós conseguimos muito mais controle do que armas diretas ou assim por diante. Eu já disse há muitos anos que a função didática do demônio ela é profundamente inserida em uma ordem religiosa na medida em que o demônio deve servir para povoar o céu com o medo da queda no inferno. E as religiões modernas, especialmente o catolicismo do Concílio de Trento, enfatizava muito mais o medo do demônio do que o amor a Deus. O amor é libertador. O amor é algo que te torna livre, seguro e muito mais senhor de si. O medo aprisiona, o medo domina. O medo é um terror muito forte e muito importante para as pessoas. Então ele é uma das moedas de troca mais potentes. Nós aceitamos quase tudo em função do medo. Quase tudo. O Edivaldo te pergunta assim, Karnal, o vírus Covid-19 se mostrou não preconceituoso, segundo a palavra dele aqui, ou seja, ele atinge indiscriminadamente. E a pergunta que ele te faz é se as pestes anteriores criaram mais segregação ou mais aproximação após os seus fenômenos. Os vírus podem ser democráticos, como geralmente são. Eles têm características patogênicas distintas. A gripe espanhola matava muito mais gente entre 20 e 40
do que com gente com mais de 60. Isso tem a ver com realidade demográfica do início do século e a característica daquele tipo de elemento agressivo. Atualmente, tudo que nós sabemos é que o nosso vírus atual é preferencialmente fatal para pessoas de mais idade ou portadoras de algumas características específicas, como diabetes, problemas cardíacos, etc. Agora, o caráter democrático da morte, representado em quadros modernos através de uma palavra e expressão em latim, memento mori, lembra-te da morte, né? Lembra-te que és pó, os cemitérios que colocavam na porta, né? És o que fomos, serás o que somos. A Capela dos Ossos de Évora, que escreve nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, mostram que existe uma leitura universalizante para criar no plano da morte uma ideia de democracia muito útil para discursos filosóficos e religiosos. Sim, a morte é democrática, o vírus é democrático, mas o processo de defesa contra ele, o processo de saúde e de acesso à medicina, não são democráticos esses processos. Então, são aqueles jovens endinheirados em Florença, que se retiram para uma vila na Toscana para descrever histórias de amor no Decameron. É o caso do Papa citado aqui no texto, que se retira de Avignon e sobrevive à peste negra do seu momento. Então, o vírus começou com gente com pouco mais de dinheiro que podia ir ao exterior, de onde ele veio para o Brasil via aeroportos. O vírus foi detectado inicialmente não em hospitais da periferia do Brasil, mas em hospitais privados de alto padrão. Uma vez iniciado em classes altas e médias altas, o vírus se democratiza em classes baixas. E lembrando que hoje nós temos um aumento enorme do número de enterros em cemitérios populares sem o teste. Ou seja, a mortalidade pode ser muito maior. A morte é uma realidade democrática. Os túmulos e a maneira de eu lutar contra a doença não são. Então, sim, o vírus é democrático. A defesa contra ele ainda é profundamente elitista e profundamente restritiva. Só atualizando números aqui, Karnal, a gente tem 20 mil pessoas assistindo simultaneamente, nesse momento, o Café Filosófico, e chegamos a um alcance de 500 mil pessoas, então obrigado a todo mundo que está participando. Vamos à pergunta, né? A pergunta do Mário, ele te pergunta assim: como você explica que no começo do século XXI ainda parece que algumas pessoas ainda acreditam que o mundo ainda é mágico, ou melhor, encantado, que por alguma razão mágica eu não serei infectado? É porque isso é um pensamento infantil, né? O que leva um adolescente a beber e dirigir? É porque ele se acha, ainda sem contato com a ideia de morte e de dor, ele se acha portador de um caráter especial. Comigo não irá acontecer. Então é comum que eu não preveja essas consequências. Infelizmente não acontece só com adolescentes, né? Mas o caráter da crença mágica de que eu sou especial talvez seja a maior sobrevivência de uma individuação da psique, de uma característica em que eu consigo me proteger dos males do mundo, supondo que comigo não ocorrerá. Então eu posso sair à rua sem máscara e quebrar o isolamento, porque comigo não ocorrerá. Isso é muito comum em todos os períodos, que é uma espécie de negacionismo autocentrado. Acontece que o cérebro tem uma característica que eu aprendi com colegas pesquisadores, que não é meu caso, não pesquiso o cérebro, ele é muito autorreferente. E segundo um estudo recente de uma pesquisadora que eu admiro muito nos muitos livros e palestras que assisti, Susana Herculano Holtz, se você entra em uma câmara de privação de sentidos, ou seja, aqueles lugares que você não tem som, temperaturas, cheiros, etc., que deem ao cérebro alguma distração, o cérebro é autorreferente, ele se fecha e passa a celebrar suas próprias memórias, suas fantasias, seus medos. O cérebro, dizia John Milton, o autor de Paraíso Perdido no século XVII, é um universo em si. Ele contém o seu inferno e o seu paraíso. E eu acho que isso que hoje se diz o cérebro autorreferente, ele é reforçado por aquelas redes sociais ou por aqueles grupos de WhatsApp, no qual eu acho que, como tem muita gente, eles devem conter a verdade. Então, se no meu grupo de WhatsApp diz que o vírus é uma invenção maligna da China,
ou para desestabilizar algum governante, eu não pergunto se alguém daquele grupo é um pesquisador, um infectologista. Eu apenas digo que aquilo existe, que aquilo é o traço, e passo a acreditar porque essa verdade ela é conveniente. E sendo autorreferente, o cérebro busca a verdade que o questione menos. Por isso o incômodo do pensamento filosófico, porque o pensamento filosófico não é a forma de eu dar respostas claras e tranquilizadoras, mas é a forma de eu questionar as respostas que eu estou dando e através de um ceticismo metódico, como por exemplo Descartes utilizou, através de um ceticismo metódico, eu vou tentando desconstruir o que eu penso. Então o bom filósofo nesse caso seria alguém que faz perguntas e não alguém que dá respostas. E há poucos bons filósofos nos grupos de WhatsApp. E provavelmente eu acabo seguindo aquelas coisas que eu acho melhores, mais convenientes, em geral, que me salvam. Então uma dica psicanalítica ou filosófica é, se a explicação defende que você é especial, único e está a salvo, ela é uma explicação ruim, tenha cuidado. Há um risco dela ser ditada pelo seu delírio narcísico e não pela realidade ao seu redor. Carnal, tem várias perguntas, são muito similares, aqui eu vou juntar duas delas. Uma que diz assim, se você acredita que essa epidemia pode causar empatia nas pessoas, diminuindo o egoísmo na sociedade, e a Cibele te pergunta qual seria a sua reflexão acerca da incerteza do amanhã que tem acometido as pessoas no momento em que vivemos. É possível sugerir o nascimento de um novo ser humano? Ou de novos sistemas com novas prioridades? Bem, eu acredito na empatia das pessoas, mas eu sou obrigado a reconhecer que as crises, como eu disse lá atrás, revelam heróis e canalhas. Pegando um exemplo que eu dei em uma palestra, ocorre a perseguição a um grupo, que são os judeus na Segunda Guerra, e há um grupo de cristãos na Holanda que coloca seus vizinhos judeus no sótão de casa com risco da própria vida. E há um grupo de cristãos, que foi o caso de Anne Frank, que denunciou que havia aqueles judeus para ganhar benefício junto aos ocupantes alemães. Os dois pertencem à Holanda, os dois são ocidentais, urbanos, educados e cristãos. Então, a crise revela as duas coisas, os justos entre as nações e os canalhas que denunciam e que têm prazer. Quer dizer, as pessoas que acolhem o imigrante que foge para a Europa e uma pessoa que eu lembro numa imagem na Hungria, passando uma rasteira no imigrante que corria, se aproveitando de uma situação de fragilidade para exercer ainda mais seu sadismo e sua imbecilidade naquele instante. O amanhã. Eu gosto da ideia do filósofo Epicuro, que diz que o amanhã não é nem nosso, nem inteiramente nosso. O que significa isso? O amanhã não é, o futuro não é algo que independe da minha vontade, porque o que eu fizer hoje influencia diretamente o futuro. Mas o futuro não é controlado por mim, não é nem nosso, nem inteiramente, nem nosso. Significando que o futuro é uma espécie de entrelaçamento, imbricamento entre decisões que eu tomo agora, muito claras, muito concretas, e o acaso inesperado, ou usando Maquiavel, a fortuna. Então não é nosso e não é nem nosso. O que eu faço hoje racionalmente como uma pessoa protagonista e racional é tomar aquelas medidas que matematicamente me aproximem de boas medidas para esse futuro. Nesse caso, eu acredito, vendo os especialistas, que o isolamento que eu me submeti aqui nessa casa pode preservar melhor o meu futuro e ainda ter benefícios para toda a sociedade. Então, isso vai me preservar? Não, pode ser que um dia eu seja contaminado sem querer por algum elemento que eu não tivesse prestado atenção. E outra pessoa que saiu de casa todos os dias, querendo ou não querendo, esteja imune a isso. Bem, existe um aleatório muito grande, ele não é nosso e também não é não nosso. Apenas que ações racionais no presente não controlam o futuro, mas aumentam a chance matemática desse futuro ocorrer de acordo com a defesa da vida e com os valores que eu prezo. Então, essa é a grande questão. Eu faço vacinas não para ser imortal,
mas para não morrer antes do tempo adequado. Eu tenho atividade física, não para ser um modelo, não tenho mais nenhuma esperança a essa altura da vida, mas para que meu corpo, o máximo possível, continue respondendo e atendendo às demandas básicas que eu preciso. Então, ele não é nosso, não é nem nosso, mas quanto mais eu for racional hoje, equilibrado e buscar bons hábitos saudáveis, mais próximo ele será de ser meu ou de ser nosso. Carnal, a gente está chegando ao final do Café Filosófico CPFL Fica em Casa, mas eu gostaria de repassar a palavra para você, caso você queira fazer um fechamento dessa noite. Bem, para quem nunca enfrentou uma grande crise econômica, quem tem a minha idade passou por crises terríveis na década de 1980, por desestabilizações da moeda, hiperinflação, desemprego constante. Para quem tem a minha idade, as notícias de escândalos, de corrupção são quase uma constante, uma sístole e uma diástole quase permanente. Mas para quem é jovem, está chegando ao mundo agora, chega em um momento em que, após uma breve estabilidade econômica no século XXI, nós somos jogados no meio de dois furacões: o desafio econômico grave e o desafio gravíssimo de uma epidemia. Esse é o momento em que nós precisamos de muita coragem para tomar atitudes certas, concretas, para fazermos o que deve ser feito. Esse é o momento que precisa de mais equilíbrio, nem desespero, nem histeria, nem negacionismo. Quando você tiver dúvidas de português, consulte um professor de português. Quando você tiver dúvidas de lei, consulte um advogado, um juiz. Quando você tiver dúvidas de medicina, de doença, não consulte seu grupo de WhatsApp. Não consulte suas redes sociais. Consulte médicos. Existem divergências entre eles, porque a ciência nunca é uma unanimidade. Mas é ali entre eles que você vai achar respostas. E quando você tiver dúvidas se é certo ou errado, faça a tríplice pergunta se aquilo é bom para todos, se é verdadeiro e se vai melhorar os envolvidos. Se for bom, se for verdadeiro e se for melhorar, essa tríplice prova, é a chance muito grande que seja ético. E, acima de tudo, perceba que o seu risco é grande, mas quase todo mundo que está nos acompanhando não está no fundo do poço, não é um morador de rua, não está sem lugar para se proteger. Então você sempre será, tendo menos, mais, pouco ou muito dinheiro, um privilegiado. E essa é quase uma missão que nós temos nesse momento, de aumentar a solidariedade, orientar quem precisa, ajudar e, o máximo possível, lembrar que ninguém se salva sozinho, a gente sempre se salva em conjunto. Ou citando meu grande Rabino Hillel, do século I antes da era cristã, se não eu, quem? Se não agora, quando? Crise é um momento para mostrar que a gente não veio a passeio, separar amadores de profissionais. Mar calmo não favorece a formação do marinheiro, mar agitado mostra o que você veio. Tenham garra, tenham esperança, sejam otimistas, sejam solidários. As crises passam, mas a ética brilha em quem passou por ela de forma solidária. Carnal, muitíssimo obrigado. Obrigado também a todo mundo que acompanhou a gente pelos canais do YouTube e do Facebook. Obrigado por acompanhar o Café Filosófico CPFL Fica em Casa, que é uma iniciativa do Instituto CPFL. Só um recado aqui, a gente gostaria de lembrar que na TV Cultura, neste domingo, às 19 horas, haverá reprise do programa Agenda para o Medo com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Continue acompanhando nossos canais nas redes sociais e lembrem-se de se inscrever em nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Obrigado a todos e a gente volta em breve para mais um Café Filosófico CPFL Fica em Casa. Obrigado.